Hoje, o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, deve ter deposto já para a Polícia Federal sobre o caso envolvendo ele e o presidente Bolsonaro, porque no ato de sua demissão, o Sérgio Moro fez revelações bombásticas sobre possíveis interferências do Bolsonaro ou a intenção do Bolsonaro de interferir na Polícia Federal para poder ter controle sobre a polícia, politizar a Polícia Federal. Foram denúncias sérias, a PGR, o Augusto Aras, fez uma denúncia, propondo um inquérito, e agora o Sérgio Moro foi lá mostrar as provas que ele possui sobre isso. E o que aconteceu? Hoje o Bolsonaro se manifestou criticando o Sérgio Moro e também disse o seguinte aqui, né, que acabou entrando hashtag no Twitter e tudo mais. Ele disse o seguinte: ninguém vai fazer nada ao arrepio da Constituição, fiquem tranquilos. Ninguém vai querer dar um golpe em cima de mim, não. Podem ficar tranquilos. E mais tarde ele publicou na conta do Twitter dele dizendo o seguinte: os mandantes estão em Brasília, se referindo aqui ao caso do Adélio Bispo, porque uma das alegações do Bolsonaro é que ele tentou interferir junto ao Sérgio Moro e à Polícia Federal para que eles investigassem o caso do Adélio Bispo e descobrissem quem são os supostos mandantes da tentativa de homicídio contra o Bolsonaro. A Polícia Federal, até o momento, a conclusão dela é que ele agiu sozinho. Mas o Bolsonaro não acredita na polícia, ele prefere que encontrem alguém que mandou o Adélio Bispo fazer isso. Ele diz o seguinte: o Judas, e aqui ele se refere ao Sérgio Moro, o Judas que hoje deporá interferiu para que não se investigasse, ele se refere aqui ao caso do Adélio Bispo. Nada farei que não esteja de acordo com a Constituição, mas também não admitirei, em letras maiúsculas aqui, né, gritando, não admitirei que façam contra mim e ao nosso Brasil passando por cima da mesma. E a mesma aqui acho que é a Constituição, né? Eu quero analisar essas duas falas do Bolsonaro porque vão nos dar uma boa ideia daquilo que a gente já falou várias vezes aqui, mas que sempre bom voltar e explicitar. A primeira coisa tem a ver com esse papel do Judas, né, do traidor. O Moro como traidor do Bolsonaro e, mais do que isso, na cabeça do Bolsonaro e dos bolsonaristas, um traidor da pátria também. Alguém que traiu o Brasil, a nação brasileira, o coração verde e amarelo, a camisa da CBF, alguém que traiu o Brasil. A gente já volta para essa parte do traidor aqui, mas a situação do Moro é um pouco complicada agora, na verdade, porque os juristas estão divididos na situação, porque ao denunciar que o Bolsonaro tentou interferir na Polícia Federal, tentou usar do seu cargo como presidente para fazer esse tipo de coisa, e quando o Moro não foi lá e não denunciou isso para os canais legais existentes para esse tipo de denúncia, o que pode ter acontecido é que o próprio Sérgio Moro pode ter cometido um crime também, de se omitir, de não ter denunciado isso antes. Porque ele esperou apenas a sua demissão, a sua saída do governo para fazer isso, sendo que ele teria os canais legais antes disso. Então, de certo modo, porque essa história já se arrasta há muito tempo, na verdade, a gente já tem, por exemplo, o caso do ano passado, quando o Bolsonaro queria trocar a superintendência da Polícia Federal do Rio de Janeiro. Ao não fazer essa denúncia antes, o Sérgio Moro teria sido conivente com essa interferência bolsonarista na polícia. Alguns advogados, alguns juristas discordam dessa interpretação, acham que, na verdade, não é um caso isolado que levaria a essa leitura, mas sim uma série de tentativas de interferência, mas isso será debatido agora, isso será analisado posteriormente pelo Supremo. Então eles vão avaliar se o Sérgio Moro foi conivente com o Bolsonaro, foi omisso, permitiu que o Bolsonaro tentasse essa interferência, ou se não, ou se, ao se demitir e denunciar isso, ele acabou agindo de acordo com a lei. Mas o que a gente espera é que o Moro tenha muitas provas consistentes contra o Bolsonaro, não sejam apenas aqueles prints que ele mostrou no Jornal Nacional e a Zambelli mostrou posteriormente. Porque se for apenas aquilo ali, isso vai deixar ele numa posição bem fraca para defender a tese dele. Como eu já disse anteriormente aqui, não dá para acreditar que o Moro não soubesse o buraco no qual ele estivesse enfiando. Ele sabia disso. Ele é alguém que entrou no governo Bolsonaro sabendo quem era o Bolsonaro, sabendo aquilo que o Bolsonaro representava, e supomos que ele compactuava também com isso. Compactuava com esse projeto bolsonarista de poder. Se ele não compactuava com isso, não deveria ter aceito, em primeiro lugar, o cargo dele. E aqui entra a história, de fato, se havia alguma negociação de possivelmente no futuro ele ser nomeado como ministro do Supremo, se haveria alguma troca ali, algum tipo de suborno nessa relação. Mas isso caberá à polícia investigar e nesse inquérito descobrir a verdade desses fatos. Se havia essa troca ou não, se o Moro fala a verdade, se quem fala a verdade é o Bolsonaro, se a verdade está no meio do caminho aí em algum ponto. Mas voltando à parte da traição, que na verdade é o tema do vídeo, a reação da ala bolsonarista às denúncias feitas pelo Sérgio Moro demonstra muito bem como eles procedem. E como você vê, na verdade, em diferentes momentos históricos também,
como o traidor ele é muito pior na cabeça de quem está no poder do que quem é a oposição política. Porque eu sinto, observando aqui alguns ex-bolsonaristas, né, alguns traidores do bolsonarismo, eu percebo que a reação das milícias virtuais, a reação dos bolsonaristas é muito mais agressiva, é muito mais baixa, é muito mais desleal, é muito mais persistente do que é com a oposição. Porque, por exemplo, eu já fui alvo de ataques de bolsonaristas, de muitos deles. Já fui alvo de ataques, já mandaram suas tropas para atacar meu canal, para atacar no Twitter, ou seja, já fizeram e aconteceram aqui à vontade, e o que eu fazia era bloquear esse pessoal, então não me afetava. Mas vinha uma onda, e depois passava um tempo, esqueciam, e depois vinha mais uma onda, não era algo consistente. Porém, no caso de ex-bolsonaristas, por exemplo, Alexandre Frota, Joyce Hasselman, que sofreu um ataque virtual ontem também, com denúncias que parecem ser mentirosas, mas também deverá rolar uma investigação em relação a isso, que fazem contra Nando Moura, que fazem contra Gentili, que fazem contra Felipe Moura Brasil, Andreasa, e agora contra o Sérgio Moro, você vê que eles tentam realmente destruir. E aqui tem um intuito muito evidente para mim, porque essas pessoas que se descolaram do bolsonarismo, elas têm informações internas do processo, né? Elas sabem como funciona a máquina bolsonarista, elas sabem quais são as intenções do Bolsonaro, como essa turma trabalha, porque eles trabalhavam junto com eles até tipo meses atrás. Então eles sabem de muitos segredos dessa turma. Então, a tentativa desses bolsonaristas de acabar com essas pessoas é uma tática de defesa deles. Eles vão destruir essas pessoas para que tudo que elas disserem ali esteja contaminado. Já falei sobre isso anteriormente, que é um recurso retórico, um recurso lógico, de certo modo, né? Uma falácia lógica. É de você colar certos atributos nessa pessoa para que tudo que ela disser depois não tenha valor mais. É de você acabar com a reputação da pessoa. Essa é uma tática olavista também, por excelência. O Olavo de Carvalho fala isso. O Olavo de Carvalho tem vídeos dele falando: não ataquem as ideias, não confrontem o que elas pensam, os conceitos, confrontem a pessoa, destruam a pessoa, a reputação delas. Essa conversa de proposta, de ideologia, de ideais, não é sério. Então vamos atacar onde está o verdadeiro, o ponto nevrálgico da coisa, que é o quê? A pessoa deles, a sua personalidade. São personalidades mesquinhas, vis, baixas, covardes. Não vale nada, absolutamente nada. Discutir as ideias dele. Ideia, se você estiver conversando com uma pessoa respeitável. Né? Agora, com esses vagabundos, discutir ideias é honrá-los demais. Tem que pegar pelo lado pessoal. Tem que ser na base assim, da humilhação impiedosa. Porque eles fazem isso com os outros. Isso é a regra de Lenin. Não se discute para refutar as ideias do adversário, mas para destruí-lo. Então nós temos que fazer eles provando o próprio veneno. Eu não vim aqui discutir suas ideias porque não tem nenhuma. Eu vim discutir você porque você é um escândalo público, você é uma vergonha para a nação, você tem que sumir. Então, é basicamente uma estratégia de defesa dos bolsonaristas. Porque eles sabem que, por exemplo, Sérgio Moro era um dos pilares do bolsonarismo, era uma figura importante. Na Lava Jato, ele vai contribuindo para essa retórica antipetista, ou seja, não dá para pensar Bolsonaro sem Sérgio Moro anteriormente. Como diria a esposa do Moro, ela vê a mesma pessoa, ou seja, são produtos de um mesmo processo histórico. E aquilo que o Moro diz, na cabeça de um bolsonarista médio, tem impacto. É uma figura importante nesse espírito bolsonarista. Então é crucial para eles destruir completamente a reputação do Moro, para que nada que saia da boca dele venha a impactar na base bolsonarista. Embora seja difícil fazer isso, porque, como eu disse, é um dos pilares. Eu vejo que o Moro é mais popular do que o próprio Bolsonaro, em certos aspectos. E a gente já viu uma corrosão da base bolsonarista desde então. Uma divisão. Por um lado, os bolsonaristas, que é um grupo muito mais fanático radicalizado, e por outro lado, uma base morista que tem tentado buscar uma alternativa. A pessoa se frustrou com o Bolsonaro, e agora em quem eu vou colar? Vou colar no Moro. E você viu muitos influenciadores bolsonaristas fazendo isso. Joyce Hasselman fez isso, Nando Moura fez isso, e outros também estão se agarrando agora no Moro com todas as suas forças, porque parece ser a única saída para eles agora para idolatrar alguém. E para criar já, e aqui é importante ressaltar, para criar já um nome para 2022. O Moro deu uma entrevista para a revista Veja, agora, né, essa semana, e ele disse que ele não tem pretensões políticas por enquanto, que ele vai descansar um pouco, mas eu acho que já está jogando a sementinha para 2022, e eu acho que a gente pode sim esperar o Moro como candidato, se não for para a presidência, para algum outro cargo eletivo importante. E certamente essa base que migra do Bolsonaro para ele vai catapultá-lo para qualquer coisa que ele fizer agora. A não ser que realmente consigam provar que ele mentiu, que na verdade ele não tem provas contra o Bolsonaro, e aí sim você vai ter
possivelmente uma quebra de credibilidade no Moro e um refortalecimento, né, um retorno dessas pessoas ao Bolsonaro. Não sei também. Aqui estou especulando, né, aqui estou jogando ideias para a gente poder também pensar sobre isso. Mas isso é algo que eu observo com muita clareza. Como um traidor do bolsonarismo, ele é visto como uma ameaça muito mais perigosa do que a oposição política. Nós que estamos na oposição aqui, seja partidária ou apartidária, nós somos bem mais inofensivos, entre aspas, na cabeça deles do que na do Moura, Sérgio Moro, Joyce Hasselmann, Alexandre Frota. Justamente porque essas pessoas têm segredos ali que eles guardam, né, que eles conhecem, né, da operação deles, do maquinário bolsonarista. Então esse é o primeiro aspecto, sobre o traidor, o Judas. E quando o Bolsonaro põe a palavra Judas, aqui é importante mencionar o segundo aspecto, que é igualmente relevante também. O aspecto messiânico do bolsonarismo. O Bolsonaro como Jesus, o Bolsonaro como o salvador da pátria, o Bolsonaro como o Messias. Eu mostrei para vocês aqui essa semana uma imagem, né, feita por uma deputada bolsonarista, mostrando o Bolsonaro com Jesus no meio dele, no seu corpo, e os traidores apunhalando o Bolsonaro pelas costas. Essa imagem messiânica está muito presente, a gente já viu isso nas igrejas evangélicas também, Silas Malafaia falando sobre o Bolsonaro. Porque a Bíblia diz uma coisa a Bolsonaro, em 1 Coríntios capítulo 1, a partir do versículo 27, Deus escolheu as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolheu as coisas fracas para confundir as fortes. Agora a coisa vai ser mais profunda. Deus escolheu as coisas vis, de pouco valor, as desprezíveis, que podem ser descartadas, as que não são, que ninguém dá importância, para confundir as que são, para que nenhuma carne se glorie diante dele. É por isso que Deus te escolheu. Então, essa é uma imagem que tem sido recorrente, tem sido criada sobre o Bolsonaro como se fosse uma pessoa iluminada, alguém que representa valores cristãos, embora não represente nada de cristianismo, alguém que, como ele mesmo diz, conhecereis a verdade, ela vos libertará, ele sempre cita esse versículo bíblico. Ele se mostra como alguém que representa esses valores do cristão brasileiro. E a base bolsonarista também, um importante segmento, parte das igrejas evangélicas. Você tem muitos grupos que compõem a base bolsonarista e muitos se arrependeram já. Por outro lado, a base evangélica ainda é muito sólida. Então, ele explora demais essa imagem religiosa, essa imagem messiânica, de alguém que sangrou por nós quando foi esfaqueado, de alguém que morreu e ressuscitou, né, que foi lá, ficou hospitalizado e depois ressurge das cinzas, ressurge do túmulo aberto e vem salvar os brasileiros. Essa imagem messiânica ela é muito importante na cabeça do brasileiro e na cabeça dessa política como se faz no Brasil. É claro que não é apenas no Brasil, não. Nos Estados Unidos também tem isso. Eu quero mencionar para vocês aqui um documentário que se chama The Family, no Brasil se chama A Democracia em Perigo, se não me engano, e que mostra justamente a operação desses grupos que trabalham com essa imagem messiânica, essa imagem religiosa, de que o líder, o presidente, é na verdade uma encarnação, é uma representação divina na Terra. Ou como Davi, que enfrenta o Golias. Eu não sou o rei Davi que está enfrentando Golias. O presidente Bolsonaro é o rei Davi que está enfrentando Golias. Eu sou a pedra que o rei Davi pegou do chão, colocou na funda e jogou para derrubar Golias. E a pedra não pensa, ela voa. E quando Golias cai no chão, vocês peguem a espada e cortem a cabeça. E mostrem para os filisteus que o povo de Deus não tem medo deles. Alguém que tem uma missão divina, de fato. E isso só funciona em países no qual você tem essa devoção bastante entranhada na população. Nos Estados Unidos você tem um cinturão ali da Bíblia, né? Você tem alguns estados, tem uma região ali nos Estados Unidos que tem uma grande devoção religiosa, então você tem um cenário que não é igual ao brasileiro, que do Brasil é um pouco mais, eu posso dizer, um pouco mais histérico talvez. Pensar no cenário religioso brasileiro é bastante peculiar, na verdade, mas você tem algumas similitudes. Você tem uma coisa que relembra um pouco tanto o caráter messiânico do Trump, que é adotado por esses grupos evangélicos norte-americanos como se fosse também alguém divino, e você tem isso no Brasil certamente, de igrejas evangélicas que veem no Bolsonaro o salvador da pátria, alguém que tem que ser protegido a todo custo contra os infiéis, contra os traidores, contra os Judas. E isso é extremamente perigoso. É muito perigoso porque essa base evangélica continua crescendo, vai continuar impactando a política também, elegendo candidatos, elegendo prefeitos, governadores e outros presidentes. Então essa simbiose entre política e religião, na minha percepção, é algo extremamente prejudicial, perigosíssimo para a política brasileira.
Isso vai levar o Brasil para um rumo bastante obscurantista, bastante atrasado, para uma teocracia cristã, talvez, em algum momento futuro ali, já pensando num cenário mais apocalíptico, mas eu tenho medo que isso possa levar nesse sentido mesmo de um fundamentalismo religioso muito profundo, bastante atrasado. Em tese, o Estado brasileiro deveria ser laico, ou seja, uma separação muito nítida entre religião e Estado, entre política e religião, mas na prática você tem uma grande infiltração da religião na política, um grande peso das igrejas evangélicas em eleições, é um baita de um curral eleitoral, e o Bolsonaro sabe explorar muito bem esse espírito messiânico. E ao associar o Moro ao Judas, tem clara e explícita intenção também religiosa. Mas eu repito o que eu disse aqui, olha. Primeiro, eu espero que o Moro tenha de fato provas contundentes contra o Bolsonaro, porque senão será uma oportunidade desperdiçada de derrubar o Bolsonaro agora, de levar isso adiante, por uma possível remoção do Bolsonaro por crimes, por uma série de crimes, na verdade, tem uma lista de crimes que ele pode ter cometido aqui, e se o Moro não tiver provas, isso vai fortalecer de novo o Bolsonaro. Mais uma vez, o Bolsonaro sai ileso, vai sangrar por nós e vai sair ileso desse traidor, desse Judas. E por outro lado, tem esse aspecto religioso que para mim é muito perigoso, é muito prejudicial, e não me parece que tem qualquer perspectiva de diminuir com o passar dos anos. A tendência é aumentar, é ficar cada vez mais nítida a presença da religião na política brasileira e influenciando os rumos do Brasil e dos comportamentos também, daquilo que você pode fazer, de direitos de minorias. Você que é homossexual, você que é mulher, você que é ateu, você que é de uma religião minoritária, umbandista ou muçulmano, isso vai impactar na sua vida. Quanto mais a igreja evangélica adentrar a política, mais complicado será para grupos minoritários no Brasil. Eu quero saber o que vocês pensam sobre essa situação, primeiro sobre o depoimento do Moro hoje, o Bolsonaro chamando o Moro de Judas e esse caráter religioso aí da missão messiânica do Bolsonaro. Como você lê essas coisas e como você entende esse cenário? Deixa aqui no comentário, deixa o joinha, assine o canal, ajude no apoia e a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!